Bom, chegamos ao nosso 8º dia e estamos na página 11. A página 11 vai trazer exercícios que vão trabalhar conceitos interessantes da teoria do dia anterior, tá? Exercícios de nível fácil, porém, para quem conhece a teoria. Uma teoria que é importantíssima para a compreensão das matérias que virão, ok? Vamos ao exercício de número 1. Escreva na notação mais simples os conjuntos. Na letra A, ele traz um conjunto que tem como elementos o algarismo 4, o algarismo 4 novamente, o algarismo 4, aparecendo uma terceira vez aqui, logo em seguida o algarismo 7 e novamente pela segunda vez o algarismo 7. Todos separados por vírgula, ok? Vírgulas entre si. Então aqui eu sempre observo a separação por vírgulas para que o pessoal entenda aí que não existe aqui o número 44 ou 444, né? Ou o número 77 ou 47, né? Ou até mesmo 477. Então, para que a compreensão fique clara, objetiva, é necessária a separação de todos os elementos através de vírgulas, ok? Então, temos aqui 4, 4, 4, 7, 7. Então, o exercício pede para escrever, na anotação mais simples, os conjuntos. Como ficaria esse conjunto na anotação mais simples? A resposta seria o seguinte: abre chave, o algarismo 4, que é o primeiro elemento aqui, ok? Ele não pode se repetir, tá? Tem que ser escrito uma única vez, a vírgula, e o outro algarismo, que é o elemento 7. Fechou chave, acabou o exercício, ok? Fácil compreensão. Letra B. O conjunto tem como elemento a letra C, que se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta não é a forma correta de escrever esse conjunto, assim como essa aqui não é a forma correta, ok? Então, como seria a forma correta? Ou seja, a notação mais simples, que é a forma correta. Então, resposta, abre chave, letra C, fecha chave. Essa é a resposta. Essa é a resposta, ok? Importante conceito. Letra C traz como elementos a letra... Aqui, ó, o conjunto. Tem como elemento a letra A, B, A novamente, B novamente. Em seguida a letra C e depois a letra A por uma terceira vez. Então, qual seria a forma correta de escrever esse conjunto? Vamos escrever todos os elementos uma única vez. A, B, C, fechou chave. Essa é a forma correta de escrever o conjunto. Na letra D, o algarismo 9 aparece 1, 2, 3 vezes. O algarismo 5 aparece 1, 2, 3 vezes e o algarismo 8, 1, 2 vezes. Ou seja, a forma correta de representar esse conjunto, que está na letra D, seria escrever cada um dos seus elementos separados por vírgulas, né? Uma única vez. Ó, fechou chave. Essa é a forma de representar o conjunto, é claro, sem esquecer de nenhum dos seus elementos. Então, exercício fácil,
interessante que traz os conceitos da teoria de conjuntos, ok? Exercício número 2. Verdadeiro ou falso? Ele pergunta. Ele traz aqui um conjunto que tem como elementos o algarismo 3, o 6, o 8 aparecendo 2 vezes, o 6 aparecendo mais 2 vezes, num total de 3, 1, 2, 3, e novamente o primeiro elemento aparecendo pela segunda vez, o 3, que aparece 2 vezes. Então, quais são os elementos? O 3, o 6 e o 8. E ele afirma com o símbolo de igualdade que esse conjunto é igual a esse aqui, 3, 6 e 8. Todos os elementos, não esqueceu de nenhum, estão escritos uma única vez e todos separados por vírgulas. Até aqui, essa sentença de que esse conjunto é igual, aqui está o símbolo de igualdade, a esse aqui. E aí ele continua usando o símbolo de igualdade mais uma vez para dizer que esses dois conjuntos também são iguais. Aqui ele tem os elementos 3, 6 e 8, e aqui o 8, o 6 e o 3. Lembrando que a ordem dos elementos de um conjunto não é importante. Se esse conjunto é igual a esse conjunto é igual a esse, e obviamente esse primeiro é igual ao último aqui, o terceiro, então a sentença é verdadeira, ok? Aqui, essa forma aqui é a forma incorreta de escrever o conjunto. Essas duas formas são formas corretas. Aqui é a forma errada e essas duas são as formas corretas. A diferença é que esse daqui e esse daqui, os elementos estão em ordens diferentes, mas eles continuam sendo iguais. Por quê? Porque eles possuem os mesmos elementos. Esses três conjuntos possuem os mesmos elementos. E quando dois conjuntos possuem os mesmos elementos, pode-se dizer que eles são iguais. Porém, essa forma de escrever o conjunto é errada, porque cada elemento de um conjunto deve ser escrito uma única vez. Então, essa sentença é verdadeira. Ok? Então, se ele pergunta se é verdadeiro ou falso, vamos responder que é verdadeiro. Verdadeiro, ok? Vamos ao número 3. Copie e complete usando os símbolos igual ou diferente. Mais um exercício interessante, Na letra A, ele traz um conjunto que tem como elementos o algarismo 1, 2 e 3. E ele quer saber se é igual ou diferente a esse conjunto aqui, que tem como elementos o 1 e o 2. São iguais? Não, porque não possuem os mesmos elementos. Porque aqui esse conjunto não possui o elemento 3, então eles são diferentes. O símbolo de igualdade, que são essas duas barras paralelas entre si na horizontal, com uma barra sobreposta, como se estivesse anulando o símbolo de igualdade. E esse símbolo é o símbolo de diferente, para dizer que é diferente. Aqui na letra B, temos um outro conjunto que possui como elementos os algarismos 8, 3 e 9. E aqui, outro conjunto com os elementos 9, 8 e 3. Todos os elementos desse conjunto são os mesmos elementos desse conjunto aqui. Eles aparecem em ordem diferente, mas eles possuem os mesmos elementos. Logo, eles são iguais. Símbolo de igualdade. Ok? Na letra C, temos o conjunto que tem como elementos 2, 3 e 6. Ok? E aqui 7, 3 e 2. Esse conjunto não possui elemento 7. E esse conjunto não possui elemento 6. Se eles não têm os mesmos elementos, eles são diferentes. Símbolo de diferente. Ok? Letra D. Aqui, ele possui um conjunto que tem como algarismo aqui o elemento algarismo 5, que está se repetindo, está aparecendo 3 vezes. E aqui, o mesmo elemento que aparece uma única vez. Esses conjuntos são iguais?
Sim, eles são iguais. Aliás, opa, errei aqui, peraí. Errei aqui. Deixa eu só consertar aqui. Consertar aqui. Peraí, tem que apagar. Só um instante aqui. Bom, já usei a borracha aqui, tá? Peço desculpas aí pela desatenção. Que bateram aqui no portão e eu acabei perdendo o foco aqui. Esse conjunto aqui, ele possui um único elemento. Só que esse conjunto está representado de forma errada. O mesmo elemento ele não pode aparecer mais de uma vez. Mas os dois conjuntos são iguais, tá? Corrigindo aqui, os dois conjuntos são iguais. Essa é a resposta correta. E aqui é a forma correta de representar o conjunto. Ok, pessoal? Os dois conjuntos são iguais. Na letra E, temos um conjunto que tem como elementos o algarismo 2, 8 e 2. E aqui, esse conjunto tem como elementos algarismos 8 e 2. Eles são iguais? Sim. Porque aqui, ó, o 2 está se repetindo. E aqui o 8 aparecendo uma única vez, assim como nesse daqui. Se o elemento tem que aparecer uma única vez, logo a forma correta de escrever é essa daqui. Se escrevendo assim não prejudica a compreensão disso daqui, logo os dois são iguais. Ok? Na letra F, esse conjunto tem como elementos o algarismo 6, o 1 e o 3. Esse daqui já possui o 3 e o 6, mas não possui o 1. Então, se eles não possuem os mesmos elementos, eles são diferentes. Ok? Vamos ao número 4, exercício de número 4. Ele pergunta, qual o número de elementos do conjunto A? Questão interessante. Vamos analisar o conjunto A, que possui como elementos a letra X, a letra A letra X novamente, a letra Y e a letra Y pela segunda vez. A letra X está aparecendo duas vezes, assim como a letra Y. A letra A uma única vez. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Os elementos são X, A e Y. Então, o número de elementos do conjunto A são 3. O X, o A e o Y. Então, a resposta é: o número de elementos do conjunto A é 3. Ok? Questão importante aí para fixar. É importante sempre estar exercitando para poder fixar a teoria. Ok? Vamos ao exercício de número 5, que também é um exercício interessante. Quanto vale X? Ele pergunta, ó. Quanto vale X? Vamos lá. Letra A. Tem um conjunto aqui que possui como elementos o algarismo 5 e o 7. Ele afirma que esse conjunto é igual a esse aqui, que tem como elementos o algarismo 5 e o x, que é a incógnita, que é a letra, né, a incógnita, que está substituindo o segundo elemento, e por isso ele pergunta quanto vale x. Ok? Qual o valor de x aqui? Se esses dois conjuntos são iguais, eu posso afirmar que eles possuem os mesmos elementos. Aqui, esse daqui possui o elemento 5 e o 7. Esse daqui também tem que possuir o 5 e o 7, somente. Se o 5 já está escrito aqui, obviamente o x vai ser o 7. Então, aqui, eu posso afirmar com absoluta certeza que o valor de x na letra A é 7. X é igual a 7, ok? Na letra B, esse conjunto que tem como elementos o algarismo 2, 4 e 8, ele diz que esse conjunto aqui é igual a esse conjunto, que tem como elementos os algarismos 8, x e 4. Nesse caso, se eles são iguais e possuem os mesmos elementos,
o mesmo raciocínio do exercício anterior. Aqui eu tenho o elemento 4 e aqui também. Aqui eu tenho o elemento 8 e aqui também. Aqui eu tenho o elemento 2 e aqui o x. Logo, o x está substituindo 2. Se o x, que é a incógnita, a letra, substitui o elemento 2, o valor de x na letra B é 2. Então, x é igual a 2. Letra C. Ele traz um conjunto aqui, sempre lendo, tá? Da esquerda para a direita, que tem como elementos os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Conjunto dos algarismos dos números ímpares, né? Menores que 10. 1, 3, 5, 7 e 9. Ele diz que é igual a esse conjunto aqui, que possui como elementos o x, o 5, o 1, o 9 e o 3. O único elemento que não está sendo escrito aqui, ó, de forma clara, é o 7. Ok? Então, se esses conjuntos são iguais e possuem os mesmos elementos, x vale 7. O valor de x para esse exercício é igual a 7. A diferença é que esses elementos estão em ordem diferente. Ok? Na letra D, o último exercício que sobe um pouquinho aqui a dificuldade, porque ele traz uma operação de soma. Esse primeiro elemento, ele representa por x mais 1. O segundo elemento é o algarismo 8. Esse conjunto é igual a esse aqui, ó, que tem como elementos o algarismo 3 e o 8. Ok? Então, eu sei que essa sentença aqui, essa soma, está substituindo o elemento 3. Então, todo esse elemento aqui, que está sendo separado através de uma vírgula do algarismo 8, é um elemento. Logo, esse elemento, que é x mais 1, é igual ao elemento 3. Se eles são iguais e possuem os mesmos elementos, eu posso afirmar isso aqui, ok? Ora, aqui ele pergunta lá no início do exercício o valor de x. Aqui eu tenho uma soma. Se eu digo que isso aqui é igual a isso aqui, através do símbolo de igualdade, tudo que eu fizer desse lado, para que isso aqui continue sendo uma verdade, eu também preciso fazer desse lado aqui. Se eu fizer operações iguais, ó, desse lado e desse lado, essa verdade aqui, essa igualdade vai continuar. Então, se eu tirar esse 1 aqui, se eu diminuir 1, aqui eu também vou ter que diminuir 1 também. É por isso que pode-se dizer que, nesse caso, essa soma aqui, x mais 1, sendo igual a 3, eu posso tirar 1 daqui, mas eu vou ter que tirar 1 daqui também. Por isso que as pessoas geralmente dizem que é como se esse número 1 passasse para o outro lado, ok? O 3 continua desse lado. Esse número 1 passasse para o outro lado, porém, com a operação inversa. Futuramente, vamos aprender que a operação inversa da soma é a subtração, ok? Ele passa com o sinal trocado. Então, aqui é só resolver, ó, repetir a incógnita letra, o símbolo de igualdade e resolver a operação. 3 menos 1 é igual a 2. E x é igual a 2 nesse exercício, ok? Porque o único número somado com 1, que vai dar 3, é o 2. Ó. 2 mais 1 é igual a 3, ok? Isso aqui veremos futuramente, uma forma mais rápida de resolver isso aqui, ok? Por enquanto, temos que ir nessa velocidade mesmo para poder fixar a teoria. Vamos para o exercício 6, que é o último exercício aqui da página 11, ok? E ele diz o seguinte: se esse conjunto que possui como elementos a letra x, a incógnita x, e o algarismo 2 é igual a esse conjunto aqui, que possui como elementos o número 6, ó, o algarismo 6,
e a letra Y, ele pergunta: qual o valor de x mais y? Ele quer saber o valor de x mais y, ok? Para isso, eu tenho que descobrir o valor de x e o valor de y. Ora, se ele diz que eles são conjuntos iguais, obviamente possuem os mesmos elementos. O 2 não está sendo representado aqui nesse conjunto, assim como nesse conjunto 6 não está sendo representado. Então, para que isso possa ser verdade, o x ele tem que ser igual a 6. Para passar esse elemento aqui, ó, 6 e 2. E aqui, o y tem que ser igual a 2. Ok? Porque aí nós teremos x, que vale 6, e o 2. E aqui nós teremos 6 e o y, que vale 2. Ok? Agora é só substituir. Se o x vale 6, eu tenho aqui, ó, 6 mais, que é o que ele quer saber, o y, que vale 2. 6 mais 2 é igual a 8. O valor de x mais y é 8, ok? Aqui terminam os exercícios da página 11. E até a próxima página.